sexto ano, tudo bem? Hoje vamos para a aula de número 40 de arte e hoje eu vou aprofundar um pouquinho mais um grande artista impressionista chamado Claude Monet. Então, vou esmiuçar um pouco do estilo dele e as principais pinturas e obras dele, então, trazendo esse significado e a obra dele em si. Como objetivos, nós temos pesquisar, apreciar e analisar formas distintas das artes visuais tradicionais e contemporâneas, pesquisar e analisar diferentes estilos visuais, contextualizando-os aí no tempo e no espaço, e também analisar situações nas quais as linguagens das artes visuais se integram às linguagens audiovisuais. Então, o Claude Monet, nascido em 1840, falecido em 1926, foi um pintor francês muito importante aí e considerado um dos, inclusive, mais importantes, né, quase como o pai aí do impressionismo. Ele foi o autor, digamos assim, da pintura que nomeou esse movimento, então, ao fazer Impressões, Nascer do Sol, de 1872. Monet acabou mexendo, então, com a crítica local, digamos assim, que chegaram, então, a esse termo impressionismo, porque esse quadro buscava mesmo representar a impressão de uma cena, né, e não a realidade em si. Então, ele foi criticado por como parecesse uma tela inacabada, né, onde os contornos, aquele detalhe não foi finalizado. Mas era justamente essa a intenção de tornar uma impressão de algo, né, que é o que o impressionismo, então, vem buscando e tem como principal objetivo. Captar aí momentos ao ar livre, né, cenas cotidianas foi o maior foco do Monet, né, principalmente ao ar livre. E ele gostava muito, então, de colocar lá seu cavalete, a tela, seus materiais, à luz do sol, ao ar livre, para que conseguisse captar, né, a mais pura realidade daquilo que ele estava observando, as cores e aquele ambiente todo, então, passado para a pintura de suas telas. Ele gostava tanto, né, de estar ao ar livre produzindo, que ele até transformou, então, um barco em um estúdio flutuante. Então, lá ele guardava tudo o que precisava para a pintura e saía lá navegando pelo rio e parava, pintava, observava a paisagem. Então, ele realmente estava inserido nesse ambiente natural para suas produções artísticas. Tanto que ele gostava muito de dizer que a natureza é o seu único ateliê. Ou seja, né, ele só consegue pintar ali estando presente na natureza. E a gente pode ver muito dessa característica da natureza, da observação nos trabalhos dele. Tanto que ele fez várias séries de quadros sobre um mesmo local, tá? Alterando apenas a diferença de luminosidade, o período do dia, a situação climática, então, que ele estava observando. O parlamento, por exemplo, foi um desses temas que ele fez diversos quadros. Aqui são exemplo alguns deles que a gente percebe a silhueta, né, do prédio do parlamento inglês, mas o foco realmente está no uso das cores para representar, então, o momento que foi observado este local. Este é o parlamento inglês, então, que está aqui representado, só com aquela silhueta, aquele vulto ali, né, do prédio. É esse aqui. Ele pintou, então, essa série do parlamento, que está situado em Londres, então, e ele fez ali entre os anos de 1900 e 1904. Então, ele observou do mesmo local, ó, a gente consegue ver, né, o lago, o prédio, mas em diferentes condições climáticas e horários do dia, para ter esse enfoque totalmente na visualização da cor através da luminosidade, né, dos raios solares. Então, como a gente consegue perceber esse mesmo local em diversas condições. A
As pinturas, como eu disse, elas têm o mesmo tamanho, né? E inclusive o ponto de vista, mas elas são pintadas então em diferentes condições climáticas e tudo mais. Aqui duas mais ampliadas, onde a gente consegue perceber realmente que parece que só o que mudou foram as cores, e é justamente isso que acontecia. Falando em séries de quadros, ele também usou então a Catedral de Rouen para pintar aí 30 quadros apresentando essa catedral em diferentes momentos do dia, tá? A mesma coisa, então, que ele fez com o parlamento. Ele usou esta catedral, então, para a produção de 30 quadros diferentes. Imagina você, duas, três vezes a gente fizer a mesma coisa, o mesmo desenho, a gente já está cansado, agora imagina 30 telas, né? Realmente, esse é o trabalho do Monet. Um trabalho incansável, eu diria, né? Aqui nós temos um exemplo de uma paisagem que serviu de inspiração, então, para o pintor que criou 4 pinturas dedicadas a esse local, tá? Então, aqui a gente já vê algo um pouco mais detalhado, mas mesmo assim continuando, né, nessa predominância, então, da observação. E aqui, este local, então, mereceu aí, ele dedicou-se, né, 4 edições, 4 pinturas, então, da mesma paisagem. Aqui, nessa estação de Saint-Lazare, de 1877, aqui ele já mudou um pouco de tema, porque ele sempre estava, né, na paisagem, de campos, enfim, de lagos e tudo mais. Aqui, ele passa para uma estação, mas o jeitinho do trabalho dele, as características impressionistas dele, continuam presentes aqui, fortemente presentes, né? Nessa imagem meio turva, né? Representando essa paisagem, essas pinceladas marcadas e visíveis, então, da estação de trem. Também dessa estação, então, Saint-Lazare, ele fez 12 telas que representaram, então, essa mesma estação ferroviária, tá? De Paris. E ele se inspirou, então, por essa paisagem moderna da cidade da sua época. Então, isso foi o grande motivo para ele sair de toda a sua natureza, né, observando as suas paisagens e vir para uma paisagem mais moderna, para representar o que também estava acontecendo, então, na época. Imagine, né? Só 12 telas também dessa estação. Aqui temos outra, Campos de Papoulas, de 1873. Essa imagem desse campo florido também foi retratada várias vezes por ele. Esse quadro é bem famoso também dentro das suas obras, né? O Monet tem várias obras que são muito populares, né? Tanto no ambiente escolar, quanto até na mídia, eu diria. Mas essa aqui, A Mulher com Sombrinha, né, bem conhecida entre os impressionistas ali no campo artístico. E a mulher representada seria Camille, a companheira, então, do pintor, e a criança era o seu filho, então, o filho do casal, que na ocasião, então, tinha ali mais ou menos 8 anos, e os dois foram, então, flagrados num passeio ao ar livre, no campo. E também há registros que indicam que o momento teria acontecido, então, no jardim da casa da família. A gente consegue ver muito essa pintura de momento, essas pinceladas rápidas, os rostos, então, eles não têm uma intenção de mostrar detalhes, a realidade, por quê? O foco desse impressionismo do Monet era esse uso das cores, a incidência da luz nos objetos e nas pessoas. Então, tem aí esse traço mais bagunçado, remete a alguma coisa um pouco mais distorcida e não toda linear e detalhada. Sem dúvida, uma bela pintura. O autorretrato dele, que já vimos no início, ele foi pintado quando Monet tinha ali 46 anos. Por ser um autorretrato, mas também nós vemos então essa marca impressionista, a textura da blusa, as pinceladas, a marca da barba, esse bagunçado das cores, né? Essa falta de acabamento, de contorno, desse acabamento bem linear. Então, também no autorretrato, as mesmas características do pintor. Aqui nós temos um exemplo de pintura aquática,
se chama Lírios de Água, de 1919. E essa tela aqui, ela é uma das últimas pintadas por ele, já no finalzinho da vida, com quase 80 anos. Então, aqui ele mostra todo o conhecimento então, e a experiência dele, né, em toda a sua vida artística e impressionista, nessa imagem então, que representa esses lírios na água. A gente consegue ver, né, o céu refletido, o uso das cores, toda essa observação detalhada dos efeitos que a luz do sol causa nas cores e nos objetos, então ele retrata nesta pintura. Então, né, como a cor, por exemplo, né, que eu falei do reflexo do céu, então todo esse estudo que ele teve a vida inteira, né, trabalhou nisso, está muito bem representado nessa que é uma das suas últimas obras. Muito bem, conhecemos um pouquinho mais do Claude Monet, um grande nome do impressionismo e um pintor que ficou para a história da arte. Muito obrigada e até a próxima!